A gente abre aqui o nosso programa agora falando na nossa primeira entrevista sobre a questão dos jovens, né? Juventude. Tão importante a gente tocar nesse ponto, né? E que ponto que a gente vai abordar? Sobre o autoconhecimento. Por que que é importante o jovem se autoconhecer para que, claro, ele tenha mais felicidade, enfim, se torne uma pessoa melhor, mais contundente também futuramente. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com o terapeuta de autoconhecimento, João Gonçalves. Oi, João, tudo bem? Olá. Bom dia para você, pode chegar. Bom Seja dia. bem-vindo. Obrigado. Tudo jóia? Tudo Pode bom. ficar à vontade, João. Obrigado. Bom, me conta, né? Por que que é importante, a gente fala do autoconhecimento em todas as fases da vida, Sim. mas durante a juventude a gente sabe que a gente recebe muitas influências, né? Realmente onde a nossa base, muitos dos nossos parâmetros são formados. Por que que é importante a gente se autoconhecer, principalmente nessa fase? Renata, eu diria que o autoconhecimento é a base da nossa vida. Muitas pessoas vivem sem saber, sem ter a menor noção do que podem viver, de quem são, de quais são os seus potenciais. Quando o jovem está tendo a influência primeira, ele na sociedade em que ele vive, nós vamos primeiro voltar na infância dele e até o que precede a infância. Porque o ser humano, ele começa a ter a influência no útero materno. E qual é a influência? Das emoções da mãe. A mamãe está vivendo juntamente com o feto. Sim. E o feto não sabe que ele é um feto. Ele é um ser que está vivendo. E ele está sentindo. E ele sente o quê? As emoções da mãe como se fosse dele. É maravilhoso, porque realmente ali com 2, 3 semanas já é possível escutar o coração. Perfeito. Quer mais vida do que isso, Então. né? Então realmente sente tudo, né? E Por ele isso tá que falam no- que é uma fase muito boa pra gente Perfeito. estar muito bem, né? Eu costumo dizer, Renata, que se existe algo sagrado na vida humana, é o período de gestação. A mulher, enquanto ela está grávida, ela deve estar consciente de que o que ela vive, o feto vive. E ele vai trazer essa influência. Então, se ela tem muitos conflitos, se ela está vivendo uma vida muito desarmônica, o feto recebe essas influências. Então, muitas vezes, uma mamãe que é agredida, seja verbalmente ou pior ainda fisicamente, o feto recebe isso como se ele está sendo agredido. Ele pode nascer já com sentimento de rejeição. Entende? Entendi. Então, essa é a primeira influência que ele recebe. Entendi. Depois do meio que ele vive, o que ele vai ver, vai modelar os pais, Sim. o que ele vai ver, se tem harmonia nesse lar, se não tem, o que ele ouve, se ele é alguém que se espera dele algo bom ou ruim. Muitos pais cometem assim um equívoco gigantesco, sem noção, sem saber do que estão falando. Pelo fato da ignorância Por mesmo, não né? saber mesmo, por ignorância. Então, às vezes fala, esse menino não vai dar para nada, né? Quer dizer, você não trabalha, né, o que a gente chama atualmente de psicologia positiva, Sim. que é faça sempre ao contrário, né? Se a Perfeito. criança de repente está fazendo alguma coisa que você não vê com bons olhos, que você não gosta, você tem que falar, não, mas você faz isso tão bem, sempre ao contrário, né? Exato. Trabalhar de uma maneira assim, muito mais que você vai ajudar a pessoa do que colocá-la para baixo. Antigamente não tinha muito disso, né? Não tinha. E os pais, por não terem esse conhecimento, faziam o oposto. Depreciava a criança, o adolescente. E aí ela já cresce com essa intenção e lá na com frente... essa baixa autoestima, que é o resultado dessas frases que ouvem. Os pais é a primeira autoridade, é o primeiro amor de uma criança, são seus pais. E também tem muita autoridade sobre eles, influência, na verdade, eu diria. Então, o que eles falam influencia muito. Quando a mãe olha para uma criança e diz assim, essa criança vai ser muito especial, ele vai fazer coisas maravilhosas. Isso fica registrado. E a criança começa a criar esse contexto dentro dele mesmo, com essa expectativa. Então, o primeiro passo é esse núcleo familiar harmônico. Sim. Depois é que nós vamos, então, caminhar um pouco mais, saber quem somos nós, no meio da sociedade e tal. Aí a jornada começa. E a autoestima é super importante trabalhar, não só na juventude, mas desde a infância, a autoestima das crianças e dos jovens. Porque o que a gente percebe hoje também
é um mal do século aí, né? A questão da depressão. Muitos jovens e até crianças entrando em depressão tão cedo, né? O que é terrível, é um dado realmente alarmante, né, João? A autoestima é fundamental para todos nós. E eu diria mais, ela é quem define se a pessoa se julga digno de ter boas experiências ou não. Por exemplo, a culpa é um sentimento que diminui muito a autoestima, baixa muito. E uma pessoa culpada, ele gera autopunição. Então, ele vai criar situações de frustração. Então, uma criança que tem um relacionamento conflitante com os pais, ele também se autodeprecia. E então, ele vai usar normalmente a raiva com os pais como uma arma contra ele mesmo. Sim, ou seria seja, um mecanismo de defesa que a gente fala, na né? verdade, nesse caso, de ataque. De ataque mesmo. Não é? Né? Defesa e ataque, não é? Eu me defendo, mas eu também ataco. Então, como é? O meu pai quer que eu seja bem sucedido. O que eu vou fazer? Eu vou ser mal sucedido. Eu vou me jogar nas drogas, eu vou fazer tudo que ele não gosta. Por quê? Essa é a vingança. Quando há conflito no lar, há uma disputa de poder. E o filho, por ser pequeno e estar subordinado até fisicamente, então ele encontra estratégias de se rebelar. E as estratégias mais utilizadas, por incrível que pareça, é a autodestruição. Que terrível dado, né? Aqui você fez até uma obra, um livro, Sim. Quem é Você? O que tem nessa obra, João? Então, essa obra ela vai um pouco além do que nós estamos falando. Sim. Né? Porque nós estamos falando primeiro de uma estrutura, de uma personalidade. Eu sou terapeuta transpessoal desde 2003 e eu venho trabalhando estados diferenciados de consciência. O que nós encontramos? Um estado semelhante ao meditativo. Esse estado pode ser induzido. Né? Então, o que nós temos? Uma técnica que leva a pessoa a um estado que, às vezes, um monge demora décadas para chegar. Você desenvolver aquele estado meditativo, onde você entra no estado de pura sabedoria, só que no caso do monge, ele vai buscar isso meditando muito tempo até desenvolver a habilidade de entrar nesse estado. Sim. Com as técnicas de terapia regressiva, eu fui encontrando um meio de fazer no estilo ocidental uma fast meditation. Sim, digamos assim, o fast food da meditação. Exatamente. Nossa, vamos precisar aqui todos os dias. Como que é esse fast food meditation? Então, é porque eu ajudo a pessoa a entrar nesse estado meditativo por indução ao relaxamento. De que forma, por exemplo, Olha, João? A gente fala da respiração, né, que é super importante. Como que a gente tem, quais são as técnicas para atingir isso? A técnica é a respiração, é o ouvir, a indução. Eu vou falando com a pessoa de uma forma suave e ela vai relaxando. A ideia é soltar todo o corpo, deixar toda a preocupação, todo o estresse de lado e se entregar para aquela experiência. No momento que você está sentada confortavelmente, não é nessa posição, é uma posição solta, onde você pode se entregar, sem se preocupar com o corpo. E você se entrega. Aí você ouve aquela indução que é para relaxar. Você vai se soltando, isso é natural. O que você quer, o corpo naturalmente quer descansar. Ele quer ficar bem. Então, quando você o convida a isso, ele aceita com naturalidade. Nesse estado, é um primeiro passo, aquele estado que fica no limiar entre o sono e a vigília. Ou seja, o estado onde eu estou consciente aqui ou estou dormindo. Mas eu não durmo. Nesse caso, o estado meditativo não é dormir. A pessoa entra num estado de relaxamento tão grande que às vezes ele pode até ressonar como se estivesse dormindo. Mas ele está ouvindo, está consciente, está entendendo tudo. Entendi. Esse estado é maravilhoso, porque nele existe uma sabedoria que não nos foi apresentada. Você sempre é apresentado estado de vigília e estado de sono. Mas o estado de meditação é um estado privilegiado que existe no limiar entre um e outro. E tem muita sabedoria. Nesse estado você tem insights, você tem ideias, você tem criatividade. Por isso que muita gente fala, né, os especialistas, que é tão bom ter esse momento de ociosidade, momento de você relaxamento total, porque realmente é onde você encontra as ideias, os projetos, a criatividade aflora. Então, realmente seria nesse estado, assim, que as pessoas falam,
Nossa, às vezes é bom eu ficar assim, sem fazer nada. Porque aí é onde vem realmente o trabalho da criatividade. E hoje é importante tocar nesse ponto devido a esse meio tecnológico, a gente sempre muito imediatista, querendo fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, é importante ter essa pausa diária? É fundamental. Eu diria que isso vai definir a qualidade de vida da pessoa. Porque no momento em que você relaxa, você se permite... É como equalizar o sistema. Tem um estresse rolando, na hora que você se permite descansar e tirar... Se a pessoa não consegue meditar e ele tirar 15 minutos de sono, de cochilo, vai restaurar o sistema. Naturalmente ele vai sair daquela zona de estresse, entende? Agora, o privilégio do estado meditativo é que nele você encontra soluções. No estado meditativo, eu sou meditante e na meditação tradicional, como a meditação transcendental, Sim. ela te propicia um estado de entrega e os insights vêm espontaneamente. E pode vir ou não, vai depender, isso é na prática. Na meditação que eu uso, que eu faço a indução, a pessoa vai ter acesso de forma estimulada. Ou seja, eu não vou só ficar 25 minutos ou meia hora, dependendo de quem está meditando, o tempo que ele vai determinar. No caso da meditação transcendental, são 2 turnos de 25 minutos durante o dia. Então, no nosso caso, a autosofia, que é o método que eu uso, ele estimula a pessoa. Então, primeiro você entra nesse estado meditativo. Depois eu faço perguntas para você. Ótimo, entendi. As perguntas estimulam a busca do conhecimento. Porque você é como um terminal conectado a uma central de informações. Sim. A gente é reflexo de tudo que a gente passou, de tudo que a gente vivenciou e vivencia, né? E mais que isso. E por isso que é importante a gente, assim, bom, se lá atrás algo me feriu ou me traumatizou demais, eu posso mudar, né? Que seria a questão da neurolinguística também. Aí entram outras esferas também muito importantes, né? Outros especialistas estiveram aqui e você é possível de mudar essa chave, né? De não te machucar mais, de você tratar disso de uma outra maneira, né? Por um outro viés. Perfeito. A meditação, ela te favorece equalizar isso também, sem explorar pontualmente a questão. Porque é como você... É simples, você pensa no motor de um carro. Tá correndo muito, ele pode estar aquecido. Se você para, ele vai esfriar naturalmente, não precisa fazer nada além de parar. No caso, o sistema nosso, o sistema mente, corpo, as emoções, todas também são como esse motor, que está em ebulição. Você para um pouco, relaxa, ele suaviza. Exatamente. Vai pacificar. Excelente exemplo. Sim. Agora, o caso da meditação induzida, você é estimulado a buscar soluções. E quais soluções? As que você quer. Para todas as áreas da vida. Todas as áreas. Então, o que entra aí no caso? O conhecimento do jovem, por exemplo, que está buscando uma solução de profissional. Ele quer escolher o que fazer. No estado meditativo, ele pode alcançar isso. Que legal, ele pode entender o que faz com que ele se sinta bem fazendo. E normalmente, nós encontramos soluções de como fazer a coisa funcionar bem. Não é só dizer assim, é porque eu gosto de cantar, então eu vou cantar. Não, ele vai aprender a cantar e vai aprender a gerar recursos com isso. Entendi. Ele vai fazer uma coisa sustentável. O que é maravilhoso, né? Você se autoconhecer cada vez mais. Bom, muito interessante esse assunto, bem legal, porque realmente é importante esse autoconhecimento, né? Quem nunca foi pego aí, até numa entrevista de emprego, por exemplo, tal, me define você, né? Tão difícil a gente se autodefinir, né, se colocar. Então é tão importante ter essas questões, colocar questões como essa e também a gente, claro, dar aquela pausa, né, em algum momento do dia para tentar e dar aquela relaxada. Muito obrigada, João. Deixa o contato para quem está em casa. O meu contato é joaogonçalves.com.br, é o meu site. O meu telefone é 98203-1215 e tem também a minha fanpage, João Gonçalves, no Facebook. Esteja em contato e nós teremos o prazer em responder. Tá certo. Obrigada, Foi um grande prazer.